Boa noite a todos. Queria passar a palavra, então, para o Dr. Rude Cassel, assessor jurídico do CISEJUF. Obrigado, Carla. Bem, eu tenho que me autodescrever, né? Isso. Eu tinha até algum tempo atrás cabelo grisalho, depois o pouco que restava eu raspei e hoje pareço mais um integrante de uma dúzia de ovos de granja e com 2 olhos, um nariz e uma boca. Mas continuo firme aqui no debate. Sobre essa questão, eu vi que, na verdade, quando eu vim até para essa reunião, eu nem para os 2 grupos que eventualmente estão discutindo algumas ou tentando esclarecer algumas dúvidas. Já faz algum tempo, são vários anos, né? Acho que pelo menos aí uns 7 anos, desde que começamos essa discussão. E a minha função, desde o início, e eu tive a oportunidade de acompanhar nessa época, porque eu era um defensor de fazer reposicionamento de nível com tabela. Então, hoje eu vejo o pessoal falando aqui da tabela e isso, por um lado, me lembra o que, tecnicamente, no caso, afirmava ser possível desde que feito sem mudança de atribuição ou de nomenclatura de técnico, que era o grande temor que eu tinha, de ser mixado ou misturado analista e técnico como se fosse um cargo só, o que facilitaria o reconhecimento da inconstitucionalidade do Supremo. E na época nós tínhamos como modelo a ADI 4303, sob a relatoria da ministra Carmen Lúcia, sobre que etapas poderiam ser adotadas para se chegar a um nível superior e, consequentemente ou não, uma alteração de tabela de forma segura. O Supremo tem um histórico de décadas sobre isso e ele oscila muito entre um lado e outro, tanto que se você observar o voto do ministro Marco Aurélio em precedentes anteriores e o que ele decidiu, por exemplo, na DI 4730, que ainda está em julgamento, você pensa que não é o mesmo relator votando a matéria. Para você ter ideia do que aconteceu na 4730, que ainda está em julgamento aqui é uma DI que veio aqui do DF, que foi movida numa situação de aparente inconstitucionalidade no reposicionamento, na verdade, na transposição de agentes e técnicos da auditoria fiscal para a auditor fiscal, para as atribuições de auditor fiscal. E ainda está em discussão, mas aparentemente vão retirar, em função do conjunto da obra, vão retirar todos aqueles que fizeram concurso para nível médio, aqui fizeram reposicionamento, ou melhor, transposição com alteração de nível, atribuições e tabela. E colocaram todos que fizeram, e ao que parece essa vai ser, essa é a posição dos que o Supremo vai adotar sempre que houver algum tipo de equiparação que possa, ou que possa ser dado a esse nome. Então é algo, independente do lado que você está, que tem que ser muito bem construído, porque você não pode chamar de equiparação, seja remuneratória, seja de atribuições, num sentido de identificação com algo que já exista. E aqui o ministro Marco Aurélio votou, e é provável, depois o ministro Gilmar Mendes pediu vista, é provável que esse venha a ser a nova posição do Supremo, que nesses casos todos os que fizeram concurso para nível médio ficam mantidos em cargo em extinção, e somente aqueles que fizeram para nível superior integram a nova tabela, ou a nova carreira. Mas aqui, vejam vocês, porque eu faço esse discurso extremo em relação ao que está sendo dito na DI 4730. Porque o Supremo, ele oscila, mas ele tem seguido um padrão, né? Nesse padrão, para dar certo um reposicionamento, e eu prefiro sempre esse nome, em função das mudanças que o judiciário passou, do que de fato se faz no dia a dia dos técnicos, que não há diferença alguma com o que faz um analista, isso tem que ser feito sempre observando cada um desses passos.
Mas como eu dizia, uns 7, 8 anos atrás, quando entrava nessas reuniões, eu já entrava entusiasmado pensando numa tabela nova também. E eu via o quanto foi custoso fazer passar essa discussão, e se chegar... acabei não mencionando mais durante as intervenções a questão da tabela, porque vi que para se conseguir implantar alguma coisa, ainda que por etapas, né, porque é o que se chama de tempos, né, você vai produzindo um resultado final em 1, 2, 3 tempos, subindo cada degrau um por vez. Eu vi que era uma parada dura, que já também testemunhei a tentativa que se fez, todos envolvidos desde aquela época, em fazer isso da melhor maneira possível, inclusive com efeitos remuneratórios, e o quanto isso foi sendo filtrado para uma narrativa que é a narrativa viável, ou é a narrativa que é possível ser feito a partir dos órgãos envolvidos, de como isso vai tramitar dentro do um anteprojeto de lei, de como o Conselho Nacional de Justiça admite. Então, eu sei que, independente, eu creio que todos querem a mesma coisa, pelo que observei dos que falaram antes de mim. Talvez seja só uma questão do tempo, né, em que cada um participa dessa discussão. Mas observem que, depois da DI 4303, e eu vou me fixar só em relação a essa parte técnica, porque saída técnica, a gente sempre você pode propor tudo, né? O cuidado que você tem que estabelecer quando vai fazer uma proposição é garantir que ela não seja objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade de uma associação nacional ou de um procurador-geral da República, e será, mesmo que você faça perfeito, será, isso é do jogo, mas que não seja uma ADI com chances de procedência, né? E preocupa-nos em especial o tema 697, em que inclusive nós atuamos nele com o ministro Aires Brito, que era uma atuação conjunta, envolvia oficiais lá de Roraima, e que o Supremo passou uma mensagem muito ruim, que até um tempo atrás estava todo mundo de cabelo em pé, menos eu, que não tenho mais cabelo, todo mundo assustado ali que o tema 697 ia colocar toda a batalha do nível superior por água abaixo. E eu me lembro que em algumas intervenções eu fiz, não, calmem, se acalma. O que se disse na DI 4303 só recomenda ainda mais cuidado da forma como isso ser feito, de modo que, se você puder fazer passo a passo, você consegue, a partir de uma coisa, puxar outra, né? Mas que o tema 697 não era encerramento da discussão, porque o que ficou aprovado lá na tese, você lê e parece que todas as carreiras e cargos serão imóveis para o resto da vida. Então, sempre que você fizer, a primeira mensagem que eu passava e continuo afirmando isso, cuidado para não adotar o mesmo nome, cargo e carreira quando se faz o reposicionamento dessa natureza, né? Com ou sem tabela, independente disso. Independente das discussões político-institucionais, enfim, até onde é viável, até onde não é sempre bom tomar esse cuidado, porque, por vezes, até um legislador, aquele bem intencionado, mas faz de um jeito que o Supremo julga facilmente inconstitucional. Então, nós temos hoje na mira alguns processos importantes, e que, durante a discussão, em notas técnicas, abordamos como isso podia ser feito de forma a reduzir os riscos. A gente não pode impedir alguém de ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade, em especial quando você tem um procurador-geral da República, e quando, de repente, com uma inclinação, e, por outro lado, você tem associações ou entidades rivais que esperam isso acontecer para entrar supostamente com uma ADI, tem ou não legitimidade para isso. Então, a gente só pode reduzir esses riscos, né? Então, o que eu observo e vi na discussão até aqui, me parece que, finalmente, além da etapa, e foram várias, de discussão dentro das entidades, se abriu uma etapa institucional importante também para que isso se torne realidade. Eu fico muito feliz de ter visto isso como uma ideia lá que ainda era um embrião, né? Ver que isso
tem tomado corpo, né? Até me parece que eventuais rivalidades resultam desse corpo, né? Porque algo, quando começa a ser visto, ele realmente é saudável que ele gere debates e discussões a respeito. Mas lembrem-se sempre disso. Primeiro, nós estamos tratando de um reposicionamento de nível técnico, porque as condições, os requisitos, a evolução do trabalho, e mesmo que fosse uma intenção de reorganizar esses cargos a partir da realidade institucional, vi que várias notas técnicas foram produzidas por assessorias variadas de caráter de gestão, de estrutura de carreira, e todas evidenciam que, de fato, há um denominador comum que é uma injustiça muito grande. Hoje, os técnicos, você não diferencia. Você entra numa vara e você não sabe diferenciar quem é analista ou técnico, porque ambos estão fazendo a mesma coisa, né? Mas sempre que fizer isso, tem que tomar aquele cuidado, ligar um alarme se isso for feito de forma a transformar o técnico, dar ao técnico o nome de analista, por exemplo. Isso, e aí juntar os dois para criar um grande analista judiciário que contemple os dois cargos num só. Esse é o primeiro risco, a primeira sedução que vem quando se faz isso, e que deve ser rejeitada para se enquadrar o máximo possível naquilo que o Supremo já admitiu como constitucional. Ou seja, eu mexo o mínimo possível. É claro que eu posso dar umas corrigidas aqui e ali, pegar uma parcela de atribuições, ratificar uma parcela de atribuições, as atribuições que já são desempenhadas no dia a dia, mas sempre ter um cuidado de fazer isso de modo a não identificar que quem fez concurso para analista e para técnico agora são os dois analistas, como se tivessem feito concurso para analista. Mas eu sei que vocês, dentro dos espaços aí de discussão e do que já se avançou até aqui, têm feito isso com muito cuidado. Cada etapa do anteprojeto, das discussões, tem considerado esses riscos, inclusive o risco mais recente do tema e da tese 697, que é do caso lá de Roraima. E de qualquer forma, o cenário hoje ele se anuncia assim, e mais do que nunca, se analisarmos o voto, que só tem um voto na ADI 4730, que eu considero, digamos assim, a posição final que o Supremo deve adotar sobre essa matéria, para evitar que todos os técnicos que fizeram concurso para nível médio entrem em cargo em extinção, que essa vai ser, o Supremo não vai mais dar um jeito, vai botar cargo em extinção, se tiver entra em disponibilidade, se tiver onde aproveitar, aproveita, senão não tem que fazer. Ele já está fazendo isso em relação à lei dos técnicos e agentes de auditoria fiscal aqui do DF. Aquele voto do Marco Aurélio é uma síntese, então, dos riscos que a gente tem comentado e evidenciado já há muito tempo. Então, quanto mais passo a passo ou por etapas isso for feito, melhor. Mais segura é essa transição ou esse reposicionamento, para evitar que se dê margem ao Supremo apreciar, ainda que uma inconstitucionalidade parcial, para prejudicar todos aqueles que estavam lá no cargo de técnico antes. Mas essas são as considerações, a gente já teve a oportunidade de falar sobre isso. Eu sei que caí aqui meio que de paraquedas do ponto de vista da discussão mais moderna sobre isso, e eventualmente posso ter dito alguma coisa que não serviu para nada, mas se eu fiz, fico à vontade para me consultar em complemento, que eu complemento na medida do possível. Obrigado.